Crianças, sejam muito bem-vindas a mais um sábado aqui no nosso culto e eu espero que vocês estejam gostando desse momento que a gente está passando juntos, cultuando juntos a Deus. Então agora a gente vai iniciar o nosso culto e eu convido a você para juntos orarmos e pedirmos que Deus se faça presente aqui, ok? Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os olhos e prestar atenção naquilo que a gente está orando, porque nós estamos falando com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui hoje. Muito obrigada por termos esse acesso ao culto. Muito obrigada porque nós podemos cultuar a Ti, aprender sobre o Senhor e nós podemos fazer isso juntos. Mesmo que a gente não está junto fisicamente, mas nós temos um momento para estarmos juntos cultuando a Ti. Através desse vídeo e através de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu te peço para que o Senhor se faça presente nesse momento e que nós possamos sair daqui aprendendo um pouco mais sobre o Senhor e sobre a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, qual é o livro que a gente tem usado em todos os nossos cultos? De onde a gente aprende todas as histórias e de onde a gente tira tudo aquilo que a gente precisa fazer para agradar a Deus? Esse livro é a Bíblia, certo? E a Bíblia, ela não contém apenas histórias. Como eu já falei, ela contém também aquilo que a gente precisa fazer para que Deus se agrade de nós. Aquilo que a gente precisa fazer para que a gente não fique separado de Deus. A Bíblia, porém, não é um livro de várias histórias apenas. A Bíblia conta uma grande história e essa grande história nos fala do amor de Deus. Ela começa com Deus criando o mundo, ela passa por Jesus vindo até esse mundo para nos salvar dos nossos pecados e ela termina dizendo que Jesus um dia vai voltar e fazer tudo novo, céus e terra nova. Então, as histórias da Bíblia, a história de Josué, a história de Noé, a própria história de Jesus, todas essas histórias, as outras demais, elas estão incluídas dentro de uma grande história que fala sobre o amor de Deus por nós. Deus tem protegido a Sua palavra, a Bíblia, ao longo de toda a história, para que essa grande história do amor de Deus pudesse chegar até nós. E para que essa grande história fosse escrita e chegasse até nós, Deus inspirou homens para que eles escrevessem a sua mensagem. Muitos dos autores da Bíblia são chamados de profetas ou mensageiros, porque eles escreviam a mensagem de Deus. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos. Isso é muito tempo. Deus usou homens diferentes, de diferentes lugares, para escrever a Bíblia. E cada ponto da Bíblia, mesmo ela passando por 1.600 anos de escrita, combina com o ponto anterior e com o ponto seguinte. A Bíblia é coerente, isso significa que cada ponto da Bíblia, cada parte da Bíblia faz sentido com outra parte da Bíblia. A Bíblia ela é útil para nos ajudar a entender a grande mensagem de Deus e ela é útil para fazer uma transformação em nós. E nós vamos aprender o tipo de transformação que ela faz em nós hoje. Mas para que a Bíblia possa nos ajudar a alcançar essa transformação, nós precisamos lê-la todos os dias. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia, para que ela se torne nosso companheiro e para que a gente constantemente, para que a gente o tempo todo consiga aprender mais sobre a Bíblia. Um dos profetas que Deus usou para escrever a sua mensagem foi o profeta Jeremias. No tempo do profeta Jeremias, o povo estava desobedecendo muito a Deus. Eles faziam coisas tão erradas que Deus enviou o profeta Jeremias para que ele pudesse alertar o povo sobre as coisas erradas que eles estavam fazendo. Então Deus deu a mensagem para Jeremias e ele disse o seguinte: olha, vocês se arrependam, parem de fazer essas coisas, parem de me desobedecer. Porque se vocês continuarem me desobedecendo, algo ruim vai acontecer com vocês, algo muito ruim vai acontecer com vocês. E nesse período em que o povo estava fazendo muitas coisas erradas, havia um rei, e o nome dele era Jeoaquim. Jeoaquim, sim, é um nome meio estranho, né? Ele era filho de Josias. Vocês se lembram do rei Josias? A gente já teve aqui um culto que a gente falou sobre o rei Josias. O rei Josias foi aquele rei que fez coisas boas diante de Deus. Ele foi bom aos olhos de Deus e ele fez uma grande reforma durante o reinado dele. Ele fez uma grande reforma fazendo com que o povo voltasse a adorar a Deus, voltasse a amar a Bíblia.
O rei Jeoaquim, filho do rei Josias, no entanto, ele fez o que era contrário aos olhos de Deus. Ele foi completamente diferente do pai dele. O rei Josias amava a Bíblia, já o rei Jeoaquim odiava a Bíblia. E por ele odiar a Bíblia, odiar a palavra de Deus, ele fazia muitas coisas erradas e levava todo o povo a fazer coisas erradas também. Deus não se agradava com a forma com que o rei Jeoaquim conduzia o povo. Então ele manda o profeta Jeremias levar a mensagem dele para que o povo voltasse a Deus, para que o povo se arrependesse das coisas erradas que estavam fazendo e voltasse para Deus. Então Jeremias pede para o seu amigo Baruque escrever em um rolo as mensagens que Deus estava falando para ele. E nessas mensagens continham: deixem os seus maus caminhos, voltem-se para Deus. Baruque então vai até o templo para que ele pudesse ler essa mensagem para todo o povo. Depois que Baruque leu a mensagem contida no rolo para o povo, ele também leu aquela mensagem para os líderes do povo, as pessoas de grande autoridade. Enquanto ele lia a mensagem para as pessoas que tinham mais autoridade, para os líderes do povo, os líderes começaram a olhar uns para os outros e começaram a ter muito medo, porque eles perceberam que aquilo que estava na mensagem dizia que eles estavam vendo de uma forma errada. A mensagem que Baruque leu para os líderes fez com que eles começassem a entender que eles estavam errados e que eles precisavam mudar. O Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Ele te orienta, ele te guia, ele faz com que você leia a Bíblia, você entenda a Bíblia e faz também com que você entenda aquilo que você precisa mudar na sua vida. Lá no livro de Josué, no capítulo 1:8, diz o seguinte: não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. A Bíblia faz com que você conheça Deus, aprenda sobre Ele e aprenda também a se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Ele está presente em nossas vidas para nos dar essa ajuda. Então sempre peça a ajuda de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo para que você entenda a palavra dele, para que você compreenda o que a Bíblia quer dizer para você. Depois que os líderes ouviram a mensagem e entenderam que eles precisavam mudar, eles decidiram levar essa mensagem até o rei. Então eles pegam o rolo, levam até o rei e leem diante do rei Jeoaquim toda a mensagem que estava contida ali naquele rolo. Mas como o rei Jeoaquim detestava a palavra de Deus, ele detestava a mensagem de Deus, ele ficou furioso com aquilo. E ao invés de, igual os líderes, ele perceber que ele precisava mudar, ele decidiu continuar pecando, continuar desobedecendo a Deus. Em seu momento de fúria, ele pegou o rolo que continha a mensagem de Deus, cortou ele em vários pedaços e jogou no fogo. Ele tentou destruir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8, que a palavra de Deus dura para sempre. Mesmo que as pessoas tentem destruir a palavra de Deus, elas não vão conseguir porque Deus a protege. Depois que o rei Jeoaquim destruiu aquele rolo que continha a mensagem de Deus, Deus fez com que Jeremias escrevesse a mensagem outra vez em outro rolo. Deus protege a sua Bíblia, Ele protege a sua palavra porque Ele quer que nós possamos lê-la. E Ele quer que a gente tenha esse acesso à Bíblia, Ele quer que a gente leia a Bíblia porque ela conta a grande história sobre o amor de Deus. O grande amor de Deus foi demonstrado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E Ele não merecia esse castigo, nós merecíamos. Mas Ele deu a sua própria vida para que a gente pudesse ter a chance de sermos ligados com Deus de novo. Para que a gente tivesse a chance de ter um relacionamento com Deus. E para que a gente pudesse ser salvo. Jesus morreu e ressuscitou. E esse é o clímax, esse é o ponto alto da grande história de Deus por nós. Da grande história do amor de Deus por nós. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, você tem a oportunidade de viver um dia com Deus. E você também tem a oportunidade de conhecê-lo ainda nessa vida, ainda nessa terra, ainda nesse mundo. Você pode ler mais sobre a grande história do amor de Deus em seu livro, a Bíblia. Você pode ter a oportunidade de aprender muito sobre Deus, lendo a Bíblia todos os dias, lendo a Bíblia constantemente.
Ler com constância significa não parar. Todos os dias você vai precisar ler a Bíblia para que você aprenda todos os dias, para que você se encha todos os dias da palavra de Deus. Deus tem protegido a sua palavra para que a gente possa ler. E não foi só o rei Jeoaquim que tentou destruir a palavra de Deus. Muitos outros reis, muitos outros governantes ao longo de toda a história do mundo tentaram destruir a palavra de Deus. Mas Deus a tem protegido e você tem o acesso à sua Bíblia hoje. Então, toda vez que você sentir preguiça de ler, toda vez que você ficar desanimado para ler a Bíblia, lembre-se que Deus protegeu a palavra dele, Deus protegeu a Bíblia para que você pudesse ter o acesso à Bíblia, para que você pudesse ler a Bíblia e conhecer a Deus, aprender sobre Ele, o amar e o adorar. Então, crianças, leiam a Bíblia de vocês e peçam ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não apenas nos ajuda a entender a palavra de Deus, mas ajuda a entender aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Se você, criança, já conheceu a Jesus, se você o conhece, você confiou, você entregou a sua vida para Ele, para que Ele seja o seu Salvador, então você já tem o acesso ao Espírito Santo. Você pode pedir a orientação dele nesse momento. É só orar, é só pedir e Ele estará aí presente para te ajudar a entender a palavra de Deus. É só o Espírito Santo, você vai poder. Mas se você, criança, ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a coisa que você mais precisa fazer é aceitá-lo hoje. Então faça isso hoje. Você tem esse acesso, você tem essa oportunidade. Não deixe para amanhã. Aceite Jesus hoje, arrependa-se dos seus pecados e peça para que Ele entre em sua vida. E só assim você poderá ser transformado. Senhor Jesus, muito obrigada por nós termos o acesso à palavra de Deus. Muito obrigada porque através dela nós conhecemos a Deus, nós aprendemos a amá-lo e aprendemos a entender que Deus nos ama. Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus para que viesse morrer por nós, para que nós possamos ser salvos dos nossos pecados e para que um dia a gente possa viver com Deus para todo sempre. Muito obrigada pela Bíblia, muito obrigada porque ela fala conosco. Ela nos ajuda a entender sobre Deus e ela nos ajuda a entender aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas, para que a gente possa ser meninos e meninas, homens e mulheres, pessoas que agradam a Deus e vivem da forma que Ele quer. Então, Senhor, muito obrigada, porque nós temos o acesso à Bíblia e que todos os dias nós possamos dar valor a essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Então, crianças, mesmo que vocês não saibam sobre todas as histórias da Bíblia, mesmo que vocês não entendam tudo aquilo que está escrito na Bíblia, vocês podem entender, vocês podem saber que a Bíblia conta a grande história do amor de Deus. Por mais que vocês não entendam ainda muitas coisas da Bíblia, saibam que Jesus ama vocês. Então, se alguém te perguntar uma coisinha da Bíblia, você pode dizer: eu sei que Jesus me ama. Então eu convido você a continuar cantando para que a gente possa encerrar esse culto.
Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Cantar, louvar, é assim tão bom quanto brincar. Como chocolate ou pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda. É que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda. É que Jesus me ama pra valer. Vamos juntos! Cantar, cantar, é pra lá de bom poder cantar. É saber que Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Louvar, cantar, é assim tão bom quanto brincar. Como chocolate ou pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda. É que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda. É que Jesus me ama pra valer. O nosso culto acaba aqui. E eu espero que você leve tudo aquilo que você aprendeu hoje, tudo aquilo que a gente viveu hoje para o restante da sua vida. Que você possa entender a grande história do amor de Deus, possa entender que Jesus te ama e que o Espírito Santo está à sua disposição. Está aí para que você peça ajuda a Ele. Ele está aí para te orientar. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para que Ele pudesse ser o nosso consolador e o nosso conselheiro. Então, aproveite isso.